A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz, momento de aprendizado, momento de reflexão, onde aprendemos acerca da palavra de Deus. E mais uma vez estamos aqui prontos para ser um canal de Deus, um instrumento nas mãos do Senhor, a levar até onde você está, na sua casa, no local do seu trabalho, a palavra, a direção daquele que quer verdadeiramente nos levar até um encontro puro, verdadeiro, poderoso com Ele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, eu convido a você que está agora neste momento nos acompanhando a estar compartilhando, fazendo com que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento de toda esta verdade. Vamos aprender acerca da palavra de Deus, iremos tomar posse de mais este momento de aprendizado, de ensinamento, onde o Senhor se revelará, se demonstrará para nós como o autor e o consumador da nossa fé. Está pronto? Está preparado? Então vamos já tomando posse aí da palavra de Deus. Estou vendo aqui Neide Silva, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vinda, mais uma vez é um prazer tê-la aqui conosco, neste momento de aprendizado, neste momento de comunhão, aonde o Senhor nos ensina, aonde o Senhor nos mostra como devemos realmente estar aí sabiamente buscando. Elisângela Aquino, a paz, minha evangelista, que Deus esteja abençoando de uma forma poderosa, grandiosa, a vida de cada um de vocês que já estão chegando conosco aí, já chega compartilhando. Vejo aqui, que sempre estão fazendo esse momento ser difundido, multiplicado a mais pessoas, a mais locais e pessoas que queiram realmente aprender acerca da palavra. E hoje nós vamos aprender algo muito importante aqui da palavra do Senhor. Vamos aprender algo que tem sido muito, mas muito essencial para os nossos dias. Alexandre, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Estou lá em Tiago, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 14, onde o texto diz que a fé sem obras para nada aproveita. Não adianta eu declarar que eu tenho fé e se a minha fé ela não é demonstrada, a minha fé ela não é levada realmente a ser demonstrada pelas obras, ou seja, se a minha fé não é capaz de ser materializada em uma ação, em uma atitude, se eu não consigo esboçar diante daquilo que eu faço, diante daquilo que eu vivo, a fé que eu professo, em vão, nula tem sido essa fé que eu tenho falado. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Meus irmãos, versículo 14 do segundo livro, do segundo capítulo de Tiago, diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Do que adianta a pessoa ficar falando, eu tenho fé, eu sou uma pessoa fervorosa, eu tenho uma fé inabalável, se as suas obras ou se as suas atitudes não condizem com aquilo que fala? Se a pessoa, ao declarar, ao proferir que é uma pessoa fervorosa, uma pessoa que sempre está buscando no Senhor, mas que nas suas atitudes, nos seus comportamentos, não é visto, não é contemplada esta fé. Ele diz, porventura a fé pode salvá-lo? Será que a fé sem a obra, a fé sem a execução, vai poder salvar alguém? Ele vai dizer, se o irmão ou a irmã estiver nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém vos lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Olha aqui está dizendo, meu irmão Reginaldo chegou aí, a paz. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Se a pessoa está nua e ainda sente fome, mas se ela se farta, mas não encobre a vergonha, como que ela pode andar em paz? A mesma coisa a pessoa disser que tem fé, mas não mostra as suas obras mediante a fé. Não esboça isso. Alexandre Vera está chegando aí também.
Vicentina, a paz do Senhor Jesus. Que Deus esteja abençoando, que Deus esteja fortalecendo a cada um de vocês de uma forma gloriosa e poderosa. Amém? Que Deus continue aí nos dando essa sabedoria, essa graça e discernimento acerca da sua palavra. Hermione também está aí, a paz do Senhor Jesus. Mas olha o que ele vai dizer mais, Ele diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta. Tem que ter ação, gente. Se nós professamos uma fé, essa fé tem que ser vinda cheia da obra, ou seja, ela tem que ter a comprovação. A obra mediante a fé é o que faz com que seja esboçada, seja de uma certa maneira ali fortalecida essa decisão, essa atitude. Olha o que vai dizer mais, Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha aí, a pessoa tem fé, mas não tem obra de fé. A outra tem a obra mediante a fé que de fato ela exercia. Então a fé, ela precisa demonstrar pelas obras o tamanho da sua veracidade. Vamos lá, Abraão, ele é o pai da fé, e ele disse assim, Senhor, eu estou ouvindo a tua voz, eu estou ouvindo a tua direção, e eu vou para a terra que o Senhor me mostrará. Foi isso que ele disse? Não, ele não disse nada, ele simplesmente obedeceu. Abraão, simplesmente ouvindo e crendo, ele fez aquilo que era necessário. Ele cumpriu aquilo que era preciso. Muitas das vezes, nós até falamos que tem fé, que é fervoroso, que é uma pessoa que acredita piamente no Senhor, uma pessoa que está ali alicerçada, que nada abate, mas é só acontecer algo, é só vir alguma situação contrária, que a fé desta pessoa é neutralizada, bloqueada, paralisada por completa. Como que pode uma pessoa dizer que ela tem fé e não agir mediante a fé, já que a fé nos impulsiona a agir, já que a nossa fé nos leva a ter total decisão e mostrar pelas nossas obras aquilo que professamos? Então ele continua, olha o que ele vai dizer: tu crês que há um só Deus? Você crê que há um só Deus? Sim ou não? Você crê nisso? Porque o autor aqui diz, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Ele falou assim: se você crê que só tem um Deus, que muitas pessoas falam assim, eu tenho a fé, porque eu creio em Jesus, eu creio que existe só um Deus. Beleza. Os demônios também creem, porque eles o conhecem e até chegam a estremecer diante dele. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Abraão, ele falou assim: eu cria que apresentando Isaque, e eu até mesmo matando, Deus era fiel, Deus era capaz de ressuscitá-los dos mortos. Essa é a fé dele. Ele não deixaria de fazer algo, independente de qual fosse a consequência, a situação, a circunstância, porque ele cria. Fé é isso. Evangelista Hilda Paz, seja bem-vinda. Quantas vezes nós deixamos de agir, ou agimos de uma forma errônea, porque não deixamos a nossa fé nos impulsionar? Por que você desiste tão facilmente de tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Por que você retrocede? Por que você, às vezes, você erra? Por que você, às vezes, deixa alguma coisa, impedir alguma coisa, bloquear aquilo que Deus está determinando que iria se concluir ou se cumprir na sua vida? É isso que Deus está falando. A fé, ela tem que ter a capacidade
ela tem que exercer a autoridade de gerar aquilo que não tem existido. Fé é algo invisível, mas capaz de trazer à existência o que ainda não temos recebido, ou compreendido, ou até mesmo, possuído. Deus, ele fala que a fé trabalha. A fé, ela é como se fosse a engrenagem que faz todos os grandes momentos que nós aguardamos e esperamos de Deus se concluírem. Irmão Saulo a paz. Olha o que diz aqui, ó. Ele diz: porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras? Claro que foi. Não foi só pela fala, mas pela ação que ele teve. Às vezes você fala: eu tenho a fé, eu sou um cara fervoroso, uma mulher fervorosa, mas desanima por qualquer coisa, gente. Vacila. Acaba deixando que circunstâncias contrárias impeçam você de avançar. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Aqui aí eu acho uma coisa fascinante aqui, quando o Tiago diz que a fé pelas obras fez então que houvesse um aperfeiçoamento. As obras aperfeiçoam a nossa certeza, o nosso momento realmente de aprendizado, ou seja, a fé justificada pelas obras. A fé, ela é acrescentada, acrescida através das obras. Se eu não executar aquilo que eu creio que realmente procede ou provém de Deus, como que eu vou poder dizer que a fé me impulsionou? E ele diz mais, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Gente, a fé é uma coisa muito grande, e é uma coisa aqui que está explícita aqui, que está clara aqui. Por que Abraão ele foi chamado amigo de Deus? Porque ele tinha fé? Porque ele exerceu a fé? Ou porque a fé demonstra que Abraão, ele acreditava, ele confiava no Senhor, ele tinha certeza plena de quem era o Deus que com ele falava. Por isso que Abraão, ele age, por isso que Abraão, ele executa, porque ele acredita, porque ele tem essa intimidade. Sabe quando a pessoa ela vai agir por intermédio da fé? Quando o seu elo de intimidade, o seu elo de, vamos dizer, de andar, de relacionar-se com Deus, ele for diminuído. Quanto mais próximo de Deus estivermos, maior será a nossa fé, maior será o nosso momento de acreditarmos que Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Então o relacionamento, ele aumenta a fé. Pedro, ele vai ter a sua fé acrescida, aumentada, de tanto caminhar lado a lado com Jesus, de tanto estar aprendendo com Ele. Olha o que vai dizer mais: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Eu não serei justificado por Deus porque eu tenho fé, mas as obras serão justificadas diante do Senhor. Por quê? Porque as obras me justificarão. Porque pelas obras o Senhor verá que eu realmente agi por fé. Mas se eu tiver só a fé e não tiver as obras, onde estava a minha fé que não me fez reagir, que não me fez viver, que não me fez cumprir aquilo que era determinado? Estou vendo aqui o Washington Pires, olha aí, meu querido, a paz, Deus abençoe poderosamente. Veja bem, olha o que vai dizer mais a palavra do Senhor. Ele diz assim: e de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários
e os despediu por outro caminho? Aquela mulher que agiu e que trabalhou em favor daqueles que haviam sido enviados para inspecionar aquela terra, para averiguar como que era aquele local, e ela então, o que ela fez? Ela vai lá, esconde eles, o despede por um caminho onde não havia perigo, porque ela creu. Ela teve fé que aqueles homens trariam realmente uma salvação para a sua casa, uma salvação para a sua família. E olha o que diz, ela diz assim, preste bem atenção, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Gente, aqui foi muito profundo. Assim como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obra, ela está morta. Como que eu vou então provar para Deus que a minha fé ela é viva? Através das obras, através de executar aquilo que tem que ser executado. Eu não posso falar que eu creio, que eu confio, que eu acredito, que eu tenho uma fé, se eu não consigo executá-la, se eu não consigo caminhar. Exemplo, eu tenho fé que Deus vai me honrar, Ele vai abrir aquela porta para mim, mas não tem coragem de ir lá e fazer aquilo que lhe cabe fazer. Você não tem coragem de ir lá e provar, de mostrar para as pessoas que você está preparado. Você quer viver a promessa, você crê que Deus vai te honrar, mas você não quer ter coragem de ir lá e provar, de mostrar. A fé ela precisa ser viva. E o que traz a vida para a fé é a obra, é a execução, é o manifestar. Lembra de Davi? Davi falou assim, olha, eu creio que esse gigante será envergonhado. Ele não pode prevalecer contra o Deus de Israel. Então Davi, ele mostra uma fé muito maior do que todos aqueles que eram do exército, e até mesmo muito maior do que a fé de Saul. Mas ele não poderia só ficar falando, ele tinha que ir para cima do gigante, ele tinha que ir para cima daquela situação, e ele vai da maneira que a fé realmente é demonstrada. Ele não vai agora armado ou protegido por armaduras e armas de guerra, ele vai usando a fé, ele vai em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Ele vai contra o inimigo, crendo que Deus seria o seu escudo, ele não leva sequer uma proteção. Davi, ele vai para cima do gigante, mediante uma palavra de que Deus honraria ele. Ele cria que ele era ungido, que ele era um separado, e que Deus estava o guardando e o protegendo, livrando de qualquer que fosse o perigo. Olha que coisa! E nós, o que temos feito diante das promessas e de grandes momentos que Deus tem nos dado para que possamos vivenciar o novo e o surreal de Deus? É triste, mas é uma realidade. É triste, mas é preciso realmente refletir nisso. Será que a nossa fé está morta ou viva? Será que estamos realmente ainda despertados diante do Senhor por meio da nossa fé? Ou o Senhor está nos vendo abatidos? Está nos vendo mortos realmente? Porque a nossa fé não é viva. A nossa fé é uma fé enganosa. Que nós possamos realmente refletir nisso. Como Daniel, que se deixa lançar na cova dos leões, porque cria que Deus era capaz de o proteger. E ele não retrocede, ele não volta atrás. Ele não brinca de ser um servo do Senhor. Ele não vive dois momentos, ele não vive dois extremos. Se ele crê, se a fé dele é viva, ele tem que enfrentar todo e qualquer que seja o perigo, acreditando que o Deus a quem ele serve é capaz de livrá-lo, é capaz de protegê-lo. E assim tem que ser a nossa fé. A nossa fé nos leva a ser curados, a nossa fé nos leva a ser libertos, a nossa fé nos faz viver o tempo novo e grandioso que Deus tem preparado. A nossa fé trabalha e nos faz experimentar coisas profundas e grandiosas da parte de Deus. Vamos orar? Por intermédio da fé, vamos chamar à existência o que ainda não tem existido. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, é momento de falarmos com Deus.
Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Tu és o Deus do impossível, o Deus presente, o Deus Emanuel. Tu és aquele que Elias, ele convocou o povo para decidir se serviria ao Senhor ou se serviria a Baal. A fé daquele povo estava oscilando, mas a atitude, a fé, a obra por intermédio da fé de Elias levou o povo a decidir por um único Deus verdadeiro. E eles clamaram dizendo: só o Senhor é Deus. A fé, ela chama à existência o que não existe. A fé da sunamita fez com que seu filho fosse ressuscitado. Estava morto, havia morrido no seu próprio colo, mas ela não deixou que a fé que ela exercia em favor de sua casa fosse uma fé morta. Ela continuou crendo mesmo quando tudo parecia estar perdido, e ela determinou não abandonar aquilo que ela tinha como esperança, até que ela viu seus filhos novamente, aquele jovem em seus braços. Meu Deus, nos impulsiona a viver esta realidade. A fé daquela viúva que tinha os filhos ameaçados de serem levados presos, mas que foi atrás do profeta Eliseu, cujo nome significa Deus é a salvação. Era a fé daquela mulher: se eu for atrás do profeta, se eu me encontrar com o profeta Eliseu, a situação, ela será realmente transformada. Mas Eliseu deu para ela uma decisão: você quer ter somente a fé ou está disposta a agir mediante a esta fé? Então ele deu para ela uma tarefa não muito fácil, não muito complicada também, mas uma tarefa que requereria dela a fé e mostraria para Deus que a fé dela era viva. Recolher vasos, vasilhas, todas vazias de seus vizinhos, e acreditar que o azeite iria jorrar. E assim o Senhor o fez, porque a fé foi viva. A fé, ela não foi bloqueada, mas ela continuou sendo exercida. Assim também Jesus, já no Novo Testamento, ele ensina a Jairo, que clamava pela sua filha, e que em um determinado momento a sua fé, ela foi confrontada, porque a notícia que se chegou é que a sua filha já estava morta. Não precisava mais enfadar, não precisava mais incomodar o mestre. Mas Jesus, ele ensina que a nossa fé não incomoda, mas a nossa fé impulsiona a mão de Deus. E Jesus disse: Jairo, não temas, creia somente, continue confiando e haja segundo a fé que te impulsionou a vir até mim. É isso que Deus está falando para muitos de nós neste momento, que a nossa fé, ela não pode oscilar. A nossa fé ao Pai, jamais ela deve ser uma fé combatida pelo medo, combatida pela incerteza. A nossa fé, conforme está ensinando a palavra de Deus, ó Deus amado, Pai bendito, é aquilo que nos impulsiona a viver algo tão glorioso. Então nos acrescente esta fé inabalável, nos acrescente, ó Pai, esta fé que nos impulsiona a fazer as obras necessárias para que tudo coopere em prol daqueles que te buscam e que depositam no Senhor a confiança devida. Ah, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, grandioso é o Senhor para executar todas as obras mediante a nossa fé, para que saiamos de toda e qualquer que seja a circunstância mais do que vencedores por Cristo Jesus. Cremos e nos alegramos, porque sabemos que a nossa fé não está morta,
pois a nossa fé está pautada e alicerçada em Cristo, ainda que Ele tenha sido morto, ao terceiro dia ressuscitou. Isso a nossa fé nos ensina, e que Ele ascendeu aos céus. Hoje está de fato assentado à destra do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e é Ele que advoga, é Ele que intercede, é Ele que faz as súplicas para que as nossas petições sejam respondidas. Então, meu Deus, eu quero hoje, por mais uma vez, e por intermédio da minha fé que é inabalável no Senhor, meu Deus, pedir que haja resposta, que haja solução, que haja cura, libertação, que haja transformação na vida de cada pessoa. Ensina-nos a acreditar, meu Pai. Ensina-nos a perseverar e nos faça permanecer sem nenhum tipo de questionamento, para que possamos avançar. Queremos te agradecer por mais esse dia de terça-feira e já lhe apresentar mais esta quarta, a qual cremos pela nossa fé e também justificaremos pelas nossas obras, que tudo será diferente, nada será igual ao que já passou, porque dias melhores surgirão. Essa é a tua promessa, e assim cremos que já há de ser feito, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se prometeu, cumprirá. Então, meu Deus, a Ti louvamos, a Ti engrandecemos, porque cremos que és o verdadeiro e soberano Deus sobre toda a terra. Em o nome de Jesus, que assim, Pai, seja feito. Amém e graças a Deus. Amém? Você crê nesta palavra? Essa é a nossa fé. Creia, nunca duvide, nunca oscile naquilo que você tem colocado diante de Deus. Está difícil? É porque sua fé tem que ser provada. Pastor, está fácil, mas não pense que por ter facilidade que não haverá obstáculos. Somente creia, somente confie. Exerça as obras e a sua fé será acrescentada a cada dia mais, e no Senhor a vitória será estabelecida. Amém? Nós estamos chegando ao fim de mais uma palavra de paz. Estamos chegando ao momento em que eu deixo você descansar e também irei descansar, mas lembra você, esteja orando por nós. Amanhã tem mais um trabalho social, mais uma obra social. Vamos fazer aquilo que Deus tem nos impulsionado a fazer. Essa é a nossa fé, não podemos parar. As obras mostram que nós cremos nisso. E também eu volto às 23h30 com mais um momento de palavras de paz. Forte abraço a todos. Deixa eu dar um abraço especial aqui no nosso querido Washington Pires, meu filho. Amamos demais você, viu? Abraço nas meninas, na esposa, em toda a família. Deus continua no controle como sempre. A direção é dele, o propósito é dele. Com certeza todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que o amam. Forte abraço, gente. Que Deus abençoe e viva o Senhor Jesus.